Talvez a parte mais interessante da integração com inteligência artificial seja a parte de integração dela com o banco de dados. Nesse vídeo eu vou te mostrar como a gente pode fazer para usar a IA para gerar palavras relacionadas e para fazer buscas vetoriais, ou seja, fazer buscas por contextos. Eu vou buscar chocolate, mas ele também vai trazer chocolate em pó, achocolatado, cacau, ou seja, tudo que está relacionado com o nosso termo. Isso é uma técnica sensacional. Tenho certeza que vocês vão curtir demais. E tudo, claro, com Ollama, Entity Framework e Postgres. Mas antes de começar, você já sabe, né? Se você está chegando aqui nesse canal pela primeira vez, se inscreve, curte e compartilha esse vídeo. Muitos de vocês que consomem o nosso conteúdo não são inscritos ainda. Quando vocês curtem e compartilham, ajuda muito o nosso trabalho mesmo. Claro, não esquece de participar da nossa imersão IA generativa para devs.net, que acontece online, ao vivo e de forma gratuita no dia 6 de outubro, às 20 da noite. O link para inscrição está aqui na descrição do vídeo. Muito bem, então, pessoal. Bom, começando aqui, né, tô com o meu Visual Studio 2026 já, fazendo um teste aqui para vocês ao vivo, né, na gravação agora com ReSharper, com tudo certinho. Depois tem um vídeo só sobre o Visual Studio 2026, vocês dão uma olhada aqui no canal, né. E eu criei um projeto aqui do tipo Console Application, chamei ele de Embedding with Ollama, tá? Já precisa estar com o Ollama rodando aí na sua máquina, se você não está com o Ollama rodando. Tem vídeo nosso aqui também explicando como subir a sua IA local aí, né? E não precisa pagar nada por isso, tá bom? E aqui nas dependências eu instalei o pacote Ollama Sharp 544, tá? Então é basicamente executar ali, ó, um .NET Add Package, tá? Ollama Sharp, que é o pacote que a gente vai usar aqui inicialmente, tá bom? Depois a gente vai brincar um pouquinho com Semantic Kernel, com algumas outras coisas aí do Postgres e do Entity Framework também, tá? Mas por enquanto aqui dá certo. Tá bom? Mas o que a gente precisa entender aqui inicialmente, tá, pessoal? Só para conceituar vocês um pouco do que a gente vai fazer aqui, do que a gente vai trabalhar, tá? Então, basicamente, quando eu buscar por chocolate, tá? Deixa eu colocar uma outra cor de fonte aqui. Então, basicamente, quando eu buscar por chocolate, eu vou querer trazer aqui palavras relacionadas, como achocolatado e também cacau e chocolate em pó, tá? Cacau e chocolate em pó. Ó, tá bom? Essas palavras que estão relacionadas aqui com chocolate, tá? A gente não pode usar a busca normal do banco, tá? Se a gente fizer uma busca por texto, né, ou usar o famoso like ali na busca, não vai funcionar, porque achocolatado não contém a palavra chocolate, cacau não contém a palavra chocolate, e eu vou colocar uma hipótese ainda pior. Vamos supor que eu queira relacionar coelho com chocolate. Né? Afinal, a gente tem a Páscoa e o coelho é o símbolo da Páscoa, o coelho da Páscoa aí que a gente tem, tá? Então, como que a gente relaciona esses termos, como que a gente relaciona esses itens aqui no banco de dados, tá? Como que é feita essa relação? Vou até desenhar aqui como que a gente associa isso no banco. Existe um item aqui chamado de busca vetorial, tá? Busca vetorial. Tá? Esse busca vetorial, ele é um termo que a gente usa para um tipo de busca onde ele se baseia por vetores, tá? Na hora de fazer a comparação. Existem várias formas de busca, além da busca textual, né? que a gente executa no banco. Tá? Existem vários tipos de busca por grafo, né, por proximidade, tá? Mas a busca vetorial é uma busca comum e isso não depende de IA, isso está fora do campo da IA, entre aspas, tá? Fora não, porque isso aqui é um conceito que você aprende, por exemplo, na parte de banco de dados, etc, tá? E essa busca, ela realiza, na verdade, uma busca por proximidade das palavras. Então, o que acontece? Por que é chamado de busca vetorial? Porque a gente faz uma busca através de vetores, tá? Na matemática e na programação, né? Na matemática, vetor e array são coisas diferentes, tá? Na matemática, um vetor é uma linha, né? Plotada num plano cartesiano, tá? Então ela tem um índice X, um índice Y, tá? Se estiver dentro de uma matriz tem um índice Z. Na programação a gente tem também os arrays, tá? Que na verdade são uma lista, né? O array é uma lista, pode ser de qualquer item em si, né? O vetor, teoricamente também, tá? Não está especificado o tipo dele, mas na matemática o array não existe, né? Então a gente só tem os vetores aqui, salvo se eu estiver enganado, tá bom? E para que isso serve, né? Até uma cutucada aí pro pessoal falar, a gente nunca vai usar a matemática
na programação, né? Então vamos supor que a gente tem aqui um plano cartesiano. Isso aqui só para a gente enxergar a dimensão aqui desses itens, né? Então o que essa busca vetorial faz, tá? Existe um algoritmo chamado, tá? Existem vários tipos de algoritmo de busca, tá? Um deles é o ANN, tá? Que é o Approximate Nearest Neighbor, que é o vizinho mais próximo. Tá? O algoritmo tem esse nome, tá? ANN, tá? E ele pega, basicamente, a distância, tá? Entre os vetores, tá? E até onde eu sei, as buscas vetoriais são distâncias entre vetores. E aí entra um monte de questão de normalizar vetor ou não para busca, tá? Isso depende muito do algoritmo que tá usando, tá? Mas basicamente, se a gente tem aqui um vetor plotado aqui, né? Que segue nessa direção, tem um x e um eixo y, né? Então eu tenho aqui 0 e eu tenho aqui, sei lá, 1 como final, tá? E aqui também eu tenho 0 e aqui eu tenho 1 como final. Dado esse vetor aqui, tá? A gente traça outros vetores paralelos a ele, tá? E a gente plota nesse gráfico aqui, como variáveis aqui, as palavras que a gente quer. Então vamos supor que a gente tenha, por exemplo, chocolate, que é a nossa palavra principal aqui. A gente pode ter, por exemplo, achocolatado, relacionado aqui, a gente pode ter cacau aqui, e a gente pode ter coelho aqui. Então a gente tem palavras que estão distintas, mas estão relacionadas por algum motivo, tá? E o que esse algoritmo faz, basicamente, é pegar o cosseno desses itens, né, e com base aqui no cosseno de um ou mais itens aqui, ele traz a sugestão de palavra. Isso é como ele funciona, claro, você não precisa entender isso por baixo dos panos, tá? E eu tenho explicações bem melhores do que essa aqui foi uma coisa mais rápida pra gente entender, tá? E dada essa busca, né, ele traz pra gente palavras e palavras relacionadas. Só que como o nome, o termo já diz, né, isso aqui é uma busca vetorial, tá? Ou seja, ele vai buscar num vetor. Então eu tenho dentro do vetor lá 0.0, 0.1, 1.0, 0.2, 0.9, 0.3, tá? E assim por diante. Então eu posso ter aqui, né, N características aqui dentro do vetor, tá? Então, o que cada item desse vetor representa? Então, eu tenho, por exemplo, aqui, né, esse primeiro elemento, isso, a gente define isso, né, esse parâmetro. Então, entenda isso daqui literalmente como um array, né, uma lista aqui de parâmetros. Então, para cada parâmetro, eu tenho um valor correspondente. Então, eu posso ter aqui, por exemplo, um valor para o item 0 aqui, tá? Eu posso ter um valor, sei lá, manga, tá? Então, qual relação que chocolate tem com manga, tá? Não sei, é de comer, pode ser que tenha uma relação, mas esse daqui foi 0, ele classificou como 0, tá? Vamos supor que eu tenha aqui uma outra classificação que seja árvore, tá? Árvore, tá? Um cacau dá na árvore, o cacau está relacionado com chocolate, então tem o 0.1, e assim ele vai classificando. Então, se eu pegar, por exemplo, as nossas palavras lá, né, que a gente definiu aqui, tá? A gente vai ter sempre para essas palavras aqui um array, tá? Um vetor, no nosso caso aqui, tá? E esse vetor, ele sempre vai ter uma pontuação. Então, quanto chocolate está relacionado com achocolatado, tá? Então ele vai ter uma pontuação aí, sei lá, um 0.9, tá bem relacionado. E com chocolate em pó, sei lá, um 1.0, tá? E com cacau, não sei, talvez um 0.8, tá? E com coelho, tá? Eu não vou descartar, porque coelho está relacionado, mas sei lá, é um 0.6, um 0.5 aqui no caso, tá? Então, essa relação que a gente tem aqui, tá? E olha que legal, depois, né, isso daqui definido, então, passei a palavra chocolate, peguei o chocolate, eu fiz a vetorização dessas palavras relacionadas, eu cheguei nesse item aqui, persisti isso no banco. A próxima vez que eu for buscar alguma coisa, eu vou fazer o mesmo processo, só que reverso. Então vamos supor que depois eu busquei por cacau, tá? Então eu fiz a busca aí depois por cacau, tá? Se eu fizer essa busca por cacau no banco, tá? Eu vou ter que fazer o mesmo processo, ó. Eu vou ter o processo de vetorização, tá? Onde ele vai chegar para mim com o vetor 0.1, 1.0, 0.9, tá? E assim por diante. Então eu vou ter a mesma classificação, então eu tenho que fazer literalmente o processo reverso, tá? E aí ele vai desenhar desenhar não, né? Porque ele não desenha nada no computador, é tudo número, mas ele vai ter aquele plano cartesiano, a gente vai ter aquelas informações e ele vai comparar esse vetor aqui com esse outro vetor que a gente tinha salvo no banco aqui, tá?
Então ele vai fazer uma comparação desses vetores aqui, tá? Por isso que a gente chama de busca vetorial. Então, comparado esses vetores aqui, aplicado o algoritmo que a gente deseja, ele vai chegar numa classificação final, tá? Do que ele tem que responder pra gente, tá? De quais itens estão relacionados, tá? Então, quais itens estão relacionados? Essa é a pergunta final que ele vai responder aqui pra gente, tá bem? Isso nos leva ao segundo ponto do vídeo aqui, e mais importante, que é você curtir esse vídeo aqui e deixar um comentário aí do que você quer ver sobre IA nesse canal. Eu tô tentando trazer sempre muito conteúdo. Vocês gostam desse conteúdo teórico aqui? Se você acha isso importante, você quer uma explicação melhor do que essa explicação que eu dei aqui com mais detalhes, né? Eu já tenho isso gravado no conteúdo premium, mas eu trago aqui para vocês, tá? Então, curte, compartilha esse vídeo, né? E, obviamente, deixa seu comentário aqui. Não deixa no chat, tá? Deixa no comentário do vídeo, porque no chat se perde, tá bom? Daí depois eu tento trazer mais material para vocês. Esse conceito aqui, pessoal, ele casa muito bem com uma técnica que a gente tem dentro da IA chamada de RAG, tá? Que é o Retrieval Augmented Generator. Retrieval Augmented Generators, tá? Esse cara aqui, esse RAG aqui, ele é uma técnica que a gente tem, tá? Para incrementar a resposta que o nosso modelo vai dar. Então, se a gente olhar para o cenário de IA, a gente tem, em primeiro passo, o NLP, tá? Que é o Natural Language Processing, tá? Que é o processamento de linguagem natural. Esse cara aqui ele é o que permite que a gente faça perguntas numa linguagem natural para o nosso modelo. Então eu vou falar para ele assim, olha, da onde que deriva o achocolatado? Né? Do que é feito o achocolatado? Eu fiz numa linguagem natural, eu usei a linguagem natural, ele vai interpretar isso, tá? E ele vai gerar palavras relacionadas para a gente poder fazer a nossa busca. Então, começa no NLP, tá? Ele passa por esse primeiro processo. Então ele gerou pra gente ali algumas informações que a gente quer executar na nossa LLM. Como a gente já viu nos vídeos anteriores, né, se você já fez a imersão, você já vai estar muito à frente disso, mas se você não fez, as LLMs, tá? Esse vídeo tá saindo antes da imersão, tá? Então a imersão é no dia 6 de outubro. A LLM, ela é burra, tá? É até estranho falar, mas assim, ela não sabe o que ela está dizendo pra gente, tá? Então toda vez que a gente usa uma LLM, a LLM ela faz aquele jogo de complete a frase. Já brincou disso, né? Que você fala assim, o gato, daí a outra pessoa fala pulou, daí a outra fala na mesa, daí a outra da cozinha. E a história vai continuando, inclusive tem uma hora que a história se perde, né, porque ninguém mais lembra de como começou a história, isso é a janela de contexto do LLM, né, por isso ela é burra, ela não sabe o que ela tá falando, ela só consegue prever a próxima palavra, tá? Então, quando a gente traz para esse cenário aqui, tá, a gente tem dois problemas. Primeiro, ela só consegue prever a próxima palavra. Se você deixar ela sozinha, ela vai alucinar, é como se você estivesse conversando com uma criança, ela vai te contar uma história infinita e que não faz, às vezes, o menor sentido. Ela não tem informação atualizada, porque para treinar um modelo desse tamanho, né, dos tamanhos que a gente tem hoje, que é o Large Language Model, a gente tem Small Language Models também, modelos menores, mas para treinar um modelo grande é muita informação, leva muito tempo e dinheiro, consequentemente, então não é fácil, não é simples, demora para treinar, ele não vai sair com informações atualizadas, tá? E o terceiro ponto, mais importante, ele não tem as informações do seu banco, ele não tem as suas informações, tá? Então nesse processo aqui, eu quero sim usar a LLM para gerar uma resposta com linguagem natural para o usuário. Tá? Então a finalidade da LLM nesse contexto aqui, ela é justamente isso, tá? Então a gente vai passar por essa caixinha e do outro lado a gente vai responder o quê? Um NLP também, tá? A gente vai responder ali, olha, o achocolatado é derivado do chocolate e lá, e e ele vai inventar todo o texto dele ali para o usuário, tá? Então a gente quer isso aqui, ó, entrada, a LLM e a saída, tá? O problema tá que dentro dessa caixa aqui, né, do que a LLM faz, a gente, nesse momento, a gente tá limitado ao conteúdo da LLM, ao conteúdo do modelo em si que você está usando. Então, se ele não tiver informações atualizadas, ele não vai ter informação do seu banco de dados, provavelmente, e ele não vai ter N outras informações, tá? Então, vamos supor que você está no LLP, você tem essa pergunta do chocolate achocolatado e você vende produtos, tá? Você faz a venda. Você quer aproveitar esse momento aqui para já fazer uma oferta. Falar, inclusive, eu recomendo que você compre o produto achocolatado XYZ, que ele contém menos açúcar, etc e tal. Essa informação a gente não tem. E aí entra um processo
aqui, né, que é a técnica nossa, que eu falei para vocês, que é o RAG, tá? Onde a gente vai complementar a resposta da LLM, tá? Então a gente vai interceptar esse momento aqui, essa geração da LLM e falar para ela assim, olha, aqui tem mais informações para você, tá? Usa também essas informações para gerar uma resposta mais concisa na hora que você for responder para o usuário, tá? Então é isso que a gente quer fazer aqui, a grosso modo. Depois, lógico, tudo pode ser simples e complexo, né? Mas, a grosso modo, é basicamente isso que a gente quer fazer aqui. A gente quer complementar essas informações, tá? E a gente tem alguns desafios aí que eu quero passar para você agora. Perfeito, então, pessoal. Nessa parte aqui, ok, a gente sabe o que a gente quer. Agora, o problema tá em como que a gente vai pegar esse contexto, porque a pergunta ela não vai ser exata. Então a gente, teoricamente, ali a gente não tem muita ideia de como a LLM vai fazer para trazer essas informações pra gente, quais informações que ela vai extrair ali pra gente poder fazer a busca no nosso banco relacionado a isso. Então a gente tem que ter essa relação feita aqui, então a gente precisa da busca vetorial por conta disso. Aí tem um outro problema aqui, que é em relação a gerar esses trechos aqui, né? Gerar esses vetores. Então, como que eu pego manga, árvore, chocolate, cacau em pó, achocolatado e gero vetores desses itens aí, tá? Como que eu faço essa vetorização, né, desses itens? Eu não vou fazer isso na mão, eu não posso fazer isso na mão porque perderia muito tempo, perderia até o sentido no caso aqui. Então, eu preciso ter um processo para fazer isso, tá? E outro ponto importante, a gente tem que fazer isso na ida e na volta. Então a gente tem que fazer isso para salvar no banco e na hora que a gente for buscar no banco a gente tem que fazer isso também, tá? Esse trecho aqui, né, que eu coloquei aqui na tela para vocês, tá? Esses vetores, a geração do vetor, eu coloquei aqui de um texto, mas pode ser de uma imagem, pode ser de um pedaço de um documento, de um PDF completo, depende muito do que você quer, tá? Isso é chamado de embedding, tá? Embedding. Tá bom? Esse embedding, ele nada mais é do que esse pedaço, né? Um pedaço vetorizado de algum item, que representa um trecho de texto, um texto, e aí existem vários itens que a gente precisa considerar aqui na hora da busca para otimizar isso, porque você já imagina, né? Comparação de vetores no banco, mais o armazenamento de vetores, mais quantidade de parâmetros que esse vetor pode ter, isso tudo influencia performance e um monte de outras coisas, tá? Mas basicamente a gente quer começar com esse processo aqui, tá? Então vamos separar em duas partes. A gente vai primeiro aqui entender como que a gente gera embeddings disso. Então é interessante que a gente já tenha um modelo que gera embedding, que a gente gere sempre os embeddings com o mesmo modelo, porque se eu gerar o embedding com o modelo A, escrever ele no banco e depois gerar o embedding da pergunta com o modelo B, não vai funcionar, tá? Então você tem que usar sempre o mesmo modelo, tanto para o embedding para salvar no banco, quanto o embedding para ler no banco, tá bom? Mas quanto blá blá blá, né, pessoal? Bastante teoria aqui, mas é importante, tá? Mas vamos pro código aqui, vamos entender melhor, né? Então, de novo, né, eu tenho aqui o projeto já, meu Oliama já tá rodando. Nas dependências aqui eu tenho a dependência do nosso querido Oliama Sharp, tá? Então, no nosso processo eu quero fazer o quê? Eu quero pegar uma palavra, um texto, uma imagem, qualquer coisa que seja e gerar um embedding dele, tá? Se vocês lembram das aulas passadas, a gente usou o using, tá? Client igual new Oliama Client, tá? Oliama API Client, tá bom? A gente colocou aqui os parâmetros dele, que é o URI string, tá? Que é o URL dele, e no caso aqui é o HTTP, localhost, tá? E a porta é 11343, tá? E a gente informou aqui também o default model, né? Que é o modelo padrão que a gente vai usar aqui. Tá? De novo, essa parte é muito importante porque existem vários tipos de modelo, tá? Cada um vai gerar um embedding de um jeito, de uma forma mais otimizada, de uma forma mais refinada, tá? Então você precisa testar para ver, tá? O modelo que eu achei que faz isso de uma forma simples e sem, né, e conseguindo trazer muita coisa é esse modelo aqui, MXBy Embed Large, tá? Então esse é um modelo que a gente tem dentro dos modelos uma classificação chamada de MOI, que é Mixture of Experts. Essas classificações são porque o modelo em si ele pode fazer muita coisa, só que um modelo que faz muita coisa, ou ele é muito grande e normalmente ele não vai ser tão eficaz nas coisas que ele faz. Então às vezes a gente opta por modelos, né, diferentes, como esse daqui que você está vendo, que são modelos menores, mas que são especialistas, como o Whisper, por exemplo, que é um modelo
para text to áudio e áudio to text, né? Fazer a conversão de vídeo de áudio para texto e de texto para áudio. Ele é um modelo específico para isso, assim como a gente tem modelos específicos para matemática, para programação. Esse aqui é um modelo específico para embedding, então não adianta fazer outras perguntas e coisas assim para ele que não vai funcionar muito bem, tá? Pessoal, só faltou, na verdade, instalar um pacote aqui, ó, .NET Add Package, que é o Microsoft Semantic Kernel, tá? Connectors ou Llama, tá bom? Esse pacote aqui, e eu vou instalar ele com pré-release, né? Igual eu mostrei para vocês aí, talvez no lançamento do .NET 10, novembro já tenha a versão final aí desse cara. Vamos fazer a instalação dele aqui, ele tá numa versão alpha ainda, tá? Deixa eu só ver a versão que ele instalou aqui, tá? Semantic Kernel Connectors ou Llama 1.65 Alpha, tá bom? Beleza? Então, bora lá. Deixa eu só pegar e extrair esse cara aqui, ó, esse item que a gente quer. Então, ele está dentro do Semantic Kernel Embeddings, tá? Então, aqui a gente pode usar o Llama, né, em a local. Eu mostrei para vocês como usar o multimodel, como ter vários modelos aí. No caso, a gente vai usar o Llama. E a gente tem aqui a parte de geração desses embeddings, né, que eu expliquei para vocês aí anteriormente, tá? Agora, com o nosso serviço em mão, a gente pode gerar os nossos embeddings, tá? Ele vai ser igual ao nosso service.generate embedding async, tá? Então, eu consigo gerar aqui, ó, um ou mais embeddings, tá? Então, eu posso gerar embeddings no plural ou embedding, tá? No singular aqui, tá bom? Então, a diferença aqui é que um vai executar de uma forma, né? E o outro de outra, tá? Então, a gente pode passar mais de um parâmetro ou um parâmetro só aqui no caso, tá? Então, já vou quebrar a linha aqui para ficar mais fácil vocês visualizarem, ó. Vou deixar esse await aqui na linha de baixo. E aqui o que eu vou fazer agora é passar um array, tá? Então, vou passar aqui um array com o nosso café brasileiro tradicional, tá? E um novo array aqui com um novo item do array, né, com café brasileiro forte, tá bom? Qualquer texto aqui, eu só quero mostrar a parte de embeddings por enquanto, tá? Então, desse cara aqui, a gente precisa gerar uma lista de embeddings, né, uma lista de vetores aqui. Aí é só a gente fazer um for each aqui para percorrer esse embeddings, tá? Pra gente ver aqui. E a gente vai ter o item aqui dentro, tá? Beleza? E vamos executar aqui um console.writeLine, tá? Nesse item. Que ele vai colocar o... né? Vou deixar o item aqui, vou deixar um debug aqui pra gente ver o que vai acontecer, tá bom? Tá, então bora executar aqui, né? Vou depurar essa nossa aplicação aqui. Vou esperar ele passar. Meu Llama está executando já, no caso, né? Ele vai chegar aqui no nosso endpoint, tá? Beleza. Deixa eu só parar aqui, que acho que eu coloquei a porta errada. 11.434. 34, né? Não 343, acho que eu falei 434. Digitei 343, tá? Porta do nosso Llama aí. Tá bom? Vamos deixar ele chegar até os nossos embeddings aqui. Então ele vai passar por toda essa parte aqui, né? E vai chegar aqui, ó, no nosso console. Então, já passou, gerou o embed, gerou tudo lá pra gente. Se a gente olhar aqui esse item, ó, ele tem aqui dentro, ele é um System Read-Only Memory, né? Uma lista Read-Only Memory de single, tá? Que float single aqui, a conversão vai ser muito parecida, tá? E ele tem 1024 posições. Então ele é um array, né, de 1024 posições. Ó, se a gente abrir esse array aqui na tela, vocês conseguem ver aqui que ele é um array de 1024 posições, ó, e ele vai sempre de 0 a 1, aí ele vai pontuando esses itens, ó, tá vendo? Então, legal, né? Então ele vai colocando todos esses itens aqui, e esse aqui é o embedding que a gente tem, tá? Então agora a gente precisa, de fato, persistir isso no banco, tá? E depois fazer uma leitura disso do banco, claro, para garantir que isso aqui está funcionando. Mas então é isso aí, pessoal. Espero de coração que vocês tenham gostado dessa primeira parte do vídeo. Esse aqui a gente viu como gerar embeddings, né? O que são embeddings, entender um pouquinho mais sobre busca vetorial. No próximo vídeo
A gente vai ver como armazenar e ler isso no Postgres com pgvector, né? Utilizando vetores aí, tá bom? Não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, que isso ajuda muito, muito o nosso trabalho mesmo, tá bom? E também não esquece de se inscrever para nossa imersão IA generativa para devs.net, que acontece online, ao vivo, de forma gratuita, no dia 6 de outubro, às 20 horas, tá? Vou passar toda essa parte de IA para vocês durante essa imersão, vai ser bem legal aí, tá bom? Agora, claro, deixa aí nos comentários se você curtiu esse conteúdo, se você quer ver mais conteúdo sobre IA aqui, sobre Postgres, sobre SQL, será que dá para fazer vetores no SQL, né? Vamos lá, quero saber de vocês aí se vocês estão curtindo esse conteúdo, tá? Um abraço e até o próximo vídeo.